Bom dia, gente. Eu sou a Elise, aluna do Parque Belém. Eu tô aqui com o João e o José. E esse é o nosso novo projeto, que é um podcast que a gente vai dar a nossa opinião por diversos assuntos. E o assunto de hoje foi vocês que escolheram na caixa de perguntas, que é educação na pandemia. E a gente está aqui com o nosso ilustríssimo convidado, professor Malcolm, que é o nosso professor daqui da ETEC. E é isso, se apresente-se, professor. Muito bem. Sou o professor Malcolm, parabéns pelo projeto. Vamos arrebentar aí nessa conversa. Não é bacana. O Malcolm X, mas ainda assim é um grande homem. É em homenagem a ele. Então. Em homenagem a ele. E vamos lá, uma grande honra. Obrigado pelo convite. Nós que estamos honrados de ter sua presença. Valeu. A nossa primeira pergunta para você, professor, é sobre o que mudou da sua rotina antes da pandemia para a pandemia, no início, tipo, quando estourou tudo, mudou tudo. Como que foi para você? Assim, eu acho que a ideia da sua pergunta de dizer mudou tudo é o melhor jeito de explicar o que aconteceu. Porque mudou tudo mesmo, assim, absolutamente. Não só na nossa vida pessoal, porque a gente passou a conviver 24 horas com o nosso seio familiar, né? Para quem tem filho, para quem tem irmão, para quem é casado, ficou todo mundo junto, fazendo a sua própria aglomeração, já que a gente não podia fazer aglomeração fora de casa. Agora, na educação, na escola, para mim foi um baque gigantesco, porque eu adoro essa troca pessoal. E aí quando você vai pro Teams, difícil, é um negócio assustador. E outra coisa, João, não só isso, não é só assustador, como a gente também não sabia utilizar a ferramenta. Então tava todo mundo apanhando. Vocês apanhando para entrar com e-mail, a gente apanhando para chamar vocês para aula, a gente apanhando mais ainda para conseguir a atenção de vocês. Então foi uma mudança assim absurda. Eu vi em um jornal, acho que foi no Jornal da Globo, que eles falaram muito bem isso, que os professores não estavam adaptados para o ensino online, porque eles fizeram faculdade para exercer sua profissão presencialmente, né? Eu acho que é muito o seu caso também, porque internamente, né, vocês não conhecem o Malcolm, mas nós conhecemos e você é uma pessoa muito extrovertida. Sim. E meio que tirar você diante dos alunos, eu acho que foi um baque para você também, né? Total. É assim... Pensa que, sem demagogia alguma e tentando não ser clichê, mas vocês não só são o termômetro das nossas aulas, como também são o combustível que a gente usa para dar aula. Então, é maluco isso, mas dar aula é de um certo modo um stand-up ali. Você está sozinho, tendo que explicar uma matéria que vocês ainda não conhecem, às vezes para um público muito hostil. Então você lança uma piada, você brinca com o time, você fala alguma coisa, uma camiseta que você tá, uma banda, uma referência, cara, aquilo quebra o gelo. E no Teams, como é que você faz isso? Tanto que vários alunos eu não conhecia. Tinha muitos que tinham a foto, mas tinha um monte de avatar. Então no começo eu achava que eu estava dando, por exemplo, aula pra gente do BTS, né, da banda, sabe? Eu tava você imaginar, né, dar aula pro Naruto. É exatamente isso, eu falei, caramba, eu tô dando aula pro Bob Esponja, sabe? Então, tipo, a minha experiência, quando eu cheguei aqui na ETEC no meu primeiro dia online, eu não imaginava que essas pessoas existiam. Eu acho que eu disse pra você. Eu via as pessoas que eu tinha algum contato online e eu não sabia que essas pessoas existiam. Eu acho que foi muito de você também, né? Porque, por exemplo, tipo, você vê uma foto, você não tá vendo a pessoa e muitas pessoas não conseguem falar. Então, eu acho que é aí que quebra a conexão entre você e o aluno, né? Não, sem dúvida. Eu sou um dos que, quando eu tô em sala de aula, vocês sabem que eu sou aluno, né? Eu sou aluno desde que eu tenho a idade de vocês. Eu nunca parei de estudar. Então, fui fazer pós, estou fazendo outra faculdade, sempre fiz cursinho. Então, eu continuo estudando. E como aluno, eu não sou extrovertido, eu sou participativo, é diferente. Então, assim, se me perguntam, eu levanto a mão, eu tiro uma dúvida, mas eu não sou como eu sou como professor. E muitos dos alunos são assim. Então, chega ali na hora, você tem que chamar, você fala, ô, João, e aí, meu? Você tá aí, cara? Tá dormindo? Aí, de repente, literalmente, alguns estavam dormindo, não era incomum.
Então, assim, foi uma maluquice total. Tanto, olha que doideira, vários professores que eu conheço, minha tia é um exemplo desses, se aposentaram. Pediram a aposentadoria porque elas falaram, não tem, no meio da pandemia. Na minha escola, pelo menos uns 10 professores Pediram a aposentaram. aposentadoria. Eles falaram, cara, eu não consigo. Eu não sei a ferramenta, não tínhamos previsão de quando isso ia acabar. E faz bastante tempo, né, gente? É que tá indo pra o professor de escola anos, pública dá aula no Classroom, né? É mais diferente. Isso que sim, eu tenho pra falar, porque comparado o Centro Paula Souza com a minha escola, é tipo um avanço, assim, muito bom. Sim. Porque na minha escola, eu acho que tem professores que eu nunca falei na minha vida. Não tem esse negócio de aula online, porque aula online, por mais que seja ruim, assim, comparado com a presencial, pelo menos a gente se fala, né? No Classroom era só texto, e o professor manda... Nossa, era horrível. Não tem aula, né? Não tem aula, tipo, que nem no Teams, que o professor fala. Na escola ele só passa atividade. É só passivo, né? Sim, você não consegue... E eu acho que o processo de aprendizado, ele tá muito... E não só na lição. Porque eu tenho um professor de matemática, né? Que ele é muito extrovertido, igual o senhor. E a gente aprende muito bem. Eu tinha ido no fundamental, no caso. E aprendia muito bem. E quando eu tive esse impacto com professores menos comunicativos, eu meio que me senti meio, sabe, perdido. E eu acho que muitos alunos, e o senhor também falou que é aluno, né? Porque o aprendizado é constante. Então eu acho que o senhor sentiu muito esse peso, não só como professor, mas também como aluno, né? Tá, total. Sem contar a queda de rendimento. Sim. Sem contar a queda de rendimento. Porque o que acontece, por exemplo, na universidade, né? Eu tenho que entregar uma série de trabalhos e tal, enfim, fazer prova pelo Teams. Estão brincando comigo, né, velho? Porque assim, você passa o exercício, beleza, aí você vai rezar, chamar todas as entidades possíveis para torcer que o aluno não faça uma pesquisa no Google. Cara, é instintivo. É difícil. É instintivo. Você não sabe, você está no computador. Você está na plataforma. Você vai lá e faz a direto pesquisa. precisava. Matemática, nossa. Hoje foi a nossa primeira prova presencial, pra mim. Não sei se pra vocês. Também. Mas que legal, olha que doido. Porque eu sou boa em matemática. Eu falo isso, tipo, mas eu sou boa. Orgulho. Mas eu tive muita dificuldade pra fazer o básico, conta básica, porque eu fazia tudo na calculadora, era muito fácil. As fórmulas eu tenho na cabeça porque eu aprendi no Teams, né? Mas conta básica é muito ruim pra fazer. Tinha que fazer 500 milhões de conta básica, tipo, vezes, multiplicar. Nossa. Por exemplo, na prova de hoje, se tivesse feito em casa pelo Teams lá, eu teria precisado. Sim. Sim. É natural. Porque é normal, criança é instintivo isso já, né? Já fica... E são realidades, João, que a gente, de certo modo, vai ter que esquecer, porque agora a gente volta para o mundo real, né? A gente volta para a aula, a gente volta para o presencial, a gente volta a escrever, a gente vai parar de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ter que se esforçar, vai exigir mais do aluno, né? Muito e mais. a Elis tocou em um assunto muito importante, né? Que ela falou sobre a dificuldade de fazer exercícios básicos. E a gente vê que as crianças, né, hoje, da educação básica, elas não aprenderam a ler. Justamente porque o ensino online é muito ruim para elas conseguir aprender, né? Não, total. O senhor tem um sobrinho, ele conseguiu se desenvolver, ele conseguiu desenvolver o aprendizado dele? Não, José, não. É bem inteligente essa leitura, porque eu tenho 3 sobrinhos em fase de aprendizado, de alfabetização. 3 sobrinhos. 2 estão com dificuldades extremas. E, coincidentemente, os 2 são da rede pública e um está com um pouco menos de dificuldade. Não é que ele não está, mas um pouco menos, porque ele é de uma rede privada. Mas todos estão com dificuldade na aprendizagem, porque é impossível você ensinar uma criança. É impossível, e isso ficou comprovado, porque a gente teve quase 2 anos de tentativa, mas é impossível você ensinar uma criança de modo que não seja presencial.
que não seja tátil, que não seja visual, que não seja auditivo, mas com alguém ali. Então tem um negócio que é muito bacana que a gente passou a ter agora, que é um respeito por esse professor do ensino infantil que a gente às vezes nem percebia. Muitos colegas que são pais, mas não são professores, falaram, cara, cadê o professor que vai ensinar meu filho a ler? Porque viram o tamanho da dificuldade que é isso, sabe? Eu conheço gente que deixou o filho parar da escola pra quando voltasse tudo ao normal, começasse do zero, porque não queria que ficasse nesse passa, mas não aprendeu nada, sabe? Sim. E aconteceu isso muito, né? Todo mundo passou, ano passado todo mundo passou assim. Um amigo repetiu, mano, segundo ano. Tipo, ele fez algumas, mas ele repetiu. Mas ele fez o quê? Ele não entregou as atividades. Então, e que ano passado tinha o centro de mídias, né? Então, ele só fez, no colégio ele não fez, ele repetiu o segundo ano. Não, aí é questão de entrega de atividades, sim, mas a maioria expressiva passou sem a avaliação sequer do conhecimento. Vocês mesmos disseram, agora que vocês fizeram uma prova. Sim. E, professora, a prova é ruim, eu não gosto de fazer prova. A gente pode até questionar a aplicabilidade e a funcionalidade de uma prova. Porém, não tem um outro jeito de avaliar que não seja uma prova. Não tem outro método. A gente passou a ter um choque de realidade, né? Total. Você tocou num assunto muito importante que eu gostaria muito de falar sobre a diferença de uma escola privada para uma pública, principalmente no EAD, que antigamente já tinha uma diferença. Mas agora deu uma... Nossa, enorme. Meu irmão, ele estuda numa escola privada, que eu não vou falar o nome, mas eu estudei por lá por muito tempo. E lá era assim, era que nem o Teams, só que todo mundo tinha que ter a câmera aberta, todo mundo de uniforme, a professora ligava a câmera, era como se fosse aula normal, só que tava cada um na sua casa, de uniforme, tudo bonitinho. Ele é do 5º ano, então é básico ainda. Mas eu achava a coisa mais bonitinha do mundo, sabe? Porque todo mundo prestando atenção. Só que teve dificuldade também, porque tem a sua casa inteira ao seu redor e você tem que prestar atenção numa tela de computador. Não, você não vai prestar atenção, principalmente quando você é uma criança de 10 anos, né? 12. Total. E é muito ruim isso, é muito elitista isso também, né? Tipo, de crianças que agora... duas crianças que são diferentes só por causa do dinheiro. E, nossa, pra mim é o que mais me dói, sério. Porque, tudo bem, eu não aprendi nada. Mas uma criança de 10 anos, como que ela vai recuperar isso? Não vai recuperar. É porque são fases... A educação sempre é importante. Sempre. Mas eu já sei ler, eu já sei escrever, eu já sei fazer as operações básicas, eu já tenho um trabalho. Eu não aprender durante 6 meses uma matéria específica é uma coisa. Uma criança não aprender durante 6 meses uma operação básica, como somar, muito diferente. É totalmente diferente. Então, essa questão do ensino público e do privado, eu sempre falo para vocês isso. Já vou repetir aqui para todo mundo, mas a gente está a palavra que está na moda, a gente está num híbrido. O Centro Paula Souza, ele é famoso pela sua qualidade de ensino. Então, vocês que estavam no estádio puro e estão no Centro Paula Souza sabem a diferença que é de estrutura, de professores, etc. Mas para o ensino privado, é o que a Elis disse, aí é gritante, é um outro mundo, é uma outra realidade. E a gente nós que somos do público, a gente tem que correr muito para conseguir chegar. Então, a questão é o seguinte, todo mundo teve prejuízo, mas alguns mais do que outros. Tipo as pessoas que não têm acesso à internet, a celular, não tem celular, não tem computador. Sofreram muito, Muito. Teve gente que não teve... mandava lição por carta na minha escola, porque a pessoa não tinha nenhum acesso à tecnologia. Eu tive um exemplo, Elis, que era o seguinte, colegas que trabalham na prefeitura e gente que não tinha um celular, tinha 2 ou 3 filhos para estudarem no mesmo momento. Então, o que o pessoal fez? A questão física mesmo. Então, eles montavam um bolinho de tarefas
entregavam para os pais levavam para os filhos, as crianças faziam, eles juntavam isso e no final, a cada 15 dias, levava de volta, tinha uma correção. Então, assim, é surreal a gente pensar isso, imaginando que eu consigo mandar, por exemplo, nós que tivemos a experiência do Teams, uma atividade em 1 segundo. Imagina alguém ter que pegar, é uma dificuldade gigantesca, mas demonstra a diferença, a disparidade entre classes que a gente tem no nosso país, infelizmente. É isso, eu acho que a gente pode ir para as perguntas das pessoas que mandaram na caixa de perguntas, porque o nosso tempo está pequeno, né? Vamos lá. Jandira Silva, como despertar no aluno o desejo de voltar para a escola? Primeiro, nós professores, a gente precisa ter uma sensibilidade e uma humildade de entender que nada funciona sem vocês e que tudo é feito para vocês. É complicado, porque quando a gente vira professor, a gente entra num lugar assim, num lugar de respeito, num lugar que você fica ali, entre aspas, de certo modo intocável, entende? É uma questão, às vezes, que pode parecer presunçosa. Então, agora, nesse momento, o que nós, professores, temos que fazer? Convidá-los para voltar a aprender. É aqui que a gente vai aprender, é junto. Cara, é dando a mão. Eu sempre repito isso para vocês, velho. Não tem aula boa sem dúvida. Não tem aula boa sem dúvida, porque não tem como. Vocês vão conhecer matéria nova. Então vocês têm que ter a dúvida e eu tenho que estar aqui para ajudá-los nesse caminho. E eu acho que, como eu disse antes, isso que motiva o professor, né? A pergunta foi muito da visão, como motivar os alunos. Mas eu acho que os professores também ficam motivados, né? Total. O retorno é assim, são duas questões. Primeiro, a gente tem o medo da pandemia. Obviamente que tem. Vocês sabem que eu voltei a dar aula, nem tinha tomado vacina. E voltei a dar aula. Mas é a nossa missão. E é a nossa missão nesse momento. Lembra do Zeitgeist, do espírito do tempo? É o espírito do nosso tempo. A gente vai ter que lidar com isso do modo mais seguro possível, mas assim, sem vocês não tem como. E vocês têm que voltar. Então o convite que eu faço é esse. Voltem e eu vou estar aqui do lado de vocês. Não só eu, como todos os professores. E para ter esse estímulo aí, tem que vir do aluno também, né? O mínimo de interesse do aluno já... Perfeito. Aí é um jogo duplo, né? A gente precisa também que o aluno queira estar aqui, né? Não só duplo, acho que dentro de casa também tem que ter esse incentivo. Sim, mas os pais, nesse retorno, até agora... A maioria do que a gente tem conversado com relação aos pais e etc. é um apoio para a volta. Agora, o que a gente tem que fazer também, e aí é muito importante o que você disse, Liz, é entender o ambiente sagrado que é uma sala de aula. Então, ali é aquele momento de aprendizado, momento de foco, momento de troca de informação. Troca de informação. Eu não sabia o que era um streamer, né? Vocês que me ensinaram. Professora, agora indo para outra pergunta da Ana Paloma Sena. Quais são as vantagens e desvantagens do ensino à distância, na sua visão? Vantagem é a possibilidade de você, dentro de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, fazer diversos cursos simultaneamente. Então você consegue sair, aspas, da sua escola estadual em Suzano e conseguir entrar na sua escola técnica no Belém em 30 segundos, só mudando de plataforma. Esse aí é algo fantástico. A questão também do desperdício de material, papel, o fato de eu poder trocar com vocês informações, mandar links, a comunicação do ambiente do EAD é muito bom. Sim. Agora, qual que é a parte boa do presencial? A parte boa do presencial é que vocês estão ali, cara. Que eu consigo tirar Lembra que eu falei para vocês? Se vocês colarem alguma prova minha, eu só não pego se eu não quiser. Porque não tem como não ver. Você entende? Não tem como. Você tá ali, você tem o domínio do negócio, você sabe o que está acontecendo, você sabe quem está com dúvida.
você sabe quem não está bem no dia, é um negócio que a gente vai pegando com o tempo. Então, esse para mim é o principal ponto positivo da aula presencial. Questão negativa da aula EAD é o fato de dispersar muito rápido, porque você tem 1 milhão de coisas para prestar atenção, e algo negativo da aula presencial, em São Paulo principalmente, é a locomoção. É comum a gente falar quantas horas você gasta para vir para a escola, entende? Não é assim quantos minutos você vem de bike. Imagina. Metrôzão, trenzão. Metrô, trem, barco, avião. E é muito cômodo também. Acho que, tipo, uma vantagem, não só saindo da área da educação, mas é que muitas empresas descobriram que não precisava ter um espaço para montar aquela empresa, sabe? Sim. Que nem várias empresas se tornaram home office, né? Que acho bem da hora pro empregador, né? E pro empregado também, porque ele não precisa sair de casa e tal. Mas vocês sabiam que acabou, acho que faz uns 15 dias saiu uma matéria falando que quase 70% das pessoas que estão no home office querem voltar para o trabalho? Porque eu já dei esse exemplo para vocês, mas é importante para as outras pessoas que ainda não sabem desse exemplo, da minha esposa. Minha esposa é do varejo. Ela começa a trabalhar às 8 da manhã e acaba às 8 da noite. Ela não tem um tempo, cara. É reunião em cima de reunião, reunião em cima de reunião. Ela é um exemplo de uma pessoa que adoraria voltar para o escritório para ter aquele momento de desopilar, de trocar uma ideia, sei lá, de falar mal do menos chefe. correria até, né? Menos correria. Sim, porque nesse caso ela só trabalha. Ela não tem um outro tempo. Aí as costas doem, você come mais, você fica mais compulsivo. Porque você não consegue fazer absolutamente nada, você não tem opção. Você vai pedir um aplicativo, vai chegar uma comida na sua casa cheia de sódio, cheia de... Sim, então é muito complicado. Isso acaba desencadeando outros problemas, né? Total. Sedentarismo mexeu comigo, realmente. Porque agora eu tô vindo todos os dias de ônibus, né? Sim. E é um negócio assim, tipo, você fica muito cansado com muito pouco tempo. E antigamente eu ficava o dia inteiro fora e não tinha isso. É um desafio. É porque, gente, é um desafio. Vocês que são aqui de São Paulo, lembram, vim do interior. Vocês que são de São Paulo, vocês estão acostumados, desde pequenininho, a pegar um ônibus, a pegar o metrô. Se eu trago a minha mãe para cá, por exemplo, vou ao MASP com ela, a gente precisa pegar um metrô para ir ao MASP. Para ela já é um puta desafio. É sobe escada rolante, é trânsito, pega o metrô e desce o metrô. Entende? É tudo desafiador. E em São Paulo é assim que a coisa funciona. Então você fica em casa, o que vai acontecer? Fica no quentinho da cama. Você dá aquela relaxada. Tranquilo. Agora sair, andar, fazer atividade física, a gente não pode, né? Pode ir para uma academia e tal, mas assim, a gente não pode jogar uma bola, fazer alguma coisa assim em coletividade. E quem não gosta disso, Aí acabou. Aí é Cheetos, refrigerante. Eu não queria falar marca, né? Mas é salgadinho, refrigerante e sorvete. Em casa, o tempo todo. Sim. E aí? Professor, na última pergunta para nós terminarmos a reunião. Tá bom. Reunião não, na entrevista, né? A Cristiane resolveu, @Cristiane, aliás, um abraço para todas as pessoas que mandaram a caixinha. Que mandaram as caixinhas de perguntas, muito isso bom, ajudou muito demais. Bom. Ela perguntou, como organizar o retorno dos estudos presenciais? Muito boa essa pergunta. Porque, só para complementar o que ela disse, como organizar o retorno dos estudos presenciais, porque eu acho que os professores criaram uma metodologia para o ensino online, remoto. Sim. E agora, no meio de uma semana para cá, tiveram que criar outra metodologia para que os alunos conseguissem aprender agora presencialmente. Sim. Muito em cima da hora, você não achou? Sim, achei. O que eu tenho de visibilidade desse retorno é o fato de que a gente volta nesse final de ano para a gente não perder muito no ano que vem. Porque imagina que a gente voltasse no começo do ano que vem. Então a gente ia ter mais ou menos um bimestre para conseguir se adaptar e aí a gente ia efetivamente voltar só no segundo bimestre do ano que vem. Então esse retorno, por tudo que eu vi do secretário de Educação, do próprio governador, a ideia é vamos ajustar e vamos entender o que vai acontecer. Eu não fiquei surpreso com a nossa escola.
porque a adesão ao retorno foi altíssima. Altíssima. A gente já estava trabalhando e tal. Então, para mim, aqui no Parque Belém, não tem o que discutir. É você pegar o que estava no Teams e voltar para a prática. Você vai escrever no quadro, vai usar, a gente que está agora no laboratório consegue usar, enfim, uma série de acessórios que nos ajudam. Então, aqui, José, não tem muito problema. A questão é que eu não dou aula só aqui, e algumas outras escolas, os professores estão tendo uma dificuldade maior porque eles estão retornando agora. Então tá tudo muito novo. Muito novo no sentido de como é que você reagrupa e consegue administrar uma aula em grupo. É maluco isso, mas olha só, a gente sabe disso. A gente teve aula em 10 alunos. Tudo funcionou maravilhosamente bem. Na última aula a gente teve com quase 30. Aí você perde um pouco o controle, porque você tem que retomar. Então o aluno tem que entender que ali não é um lugar para usar o celular, que ali é um lugar de respeito, que ali não é um lugar que dá para ter conversa paralela. Reeducar. Então, sim. Nesse caso, para vocês que já estão indo para a vida adulta, é reeducar. Sim. Então, é uma missão mais complexa ainda, porque o HD de vocês não está zerado, já está cheio de informação. Então, vocês aprenderam a vida inteira que a escola é aquilo, senta e aprende. De repente, dizem para você, não, você não vem mais para a escola, agora você senta e aprende com o computador. Aí, quando vocês estão quase se formando, eu falo, volta. Senta e aprende. Então, o cérebro de vocês dá aquela balançada, mas o nosso também. Não tem um modelo específico. Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Cristiane. A Cristiane. Cristiane, não tem um modelo específico. Então a gente está fazendo na prática. Tem um professor que disse que a prática é o critério da verdade. É verdade. É a prática. Então você pode ser um ótimo jogador, o que importa é chegar lá e fazer gol, né, gente? Sim. Então o que a gente está resolvendo hoje é voltar, fazer com que vocês voltem de modo seguro, readaptá-los a esse sistema e deixá-los prontos para o ano que vem, a gente já voltar do início arrebentando para não ter nenhuma perda, nem de aprendizagem e nem de tempo. Sim. É isso. É isso, professor. Obrigada pela participação. Esse foi o nosso primeiro episódio. E é isso, obrigada. Espero que vocês gostem muito, tá? Sim. Muito obrigado, professor, e a todos que estão vendo nesse exato momento. Estão ouvindo a gente também no Spotify e no YouTube. É isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado a vocês.